questionando, mas agora sim, acharam um arquivo preparado à fala do advogado de Carla Zambelli, Fábio Pagnosi. Vamos acompanhar. Na tarde de hoje, minha cliente, deputada Carla Zambelli, decidiu se entregar às autoridades italianas a fim de colaborar administrativamente com os pedidos das autoridades, mostrando o seu endereço, mostrando que nunca foi foragida na Itália e estava esperando um posicionamento oficial para que ela pudesse se apresentar. A Carla busca a não extradição e, obviamente, ser julgada com parcialidade e justiça. Aí, Fábio Pagnosi, ele é o advogado de Carla Zambelli, reforçando em alguma medida o que disse Sóstenes Cavalcanti. Deixa eu chamar o Nelson Kobayashi. Koba, o que achou do posicionamento do advogado de Carla Zambelli? Ele ainda fala em julgamento, mas espera lá, não está transitado em julgado? É possível ainda reverter, retomar essa discussão, por favor? Olha, Caniato, segundo a nossa lei, segundo o que a gente tem aqui no Brasil, só é possível uma reversão disso se tiver uma revisão criminal. E só é possível revisão criminal quando tem um fato novo, quando tem algo extraordinário, depois de um processo encerrado. Não é o caso da Carla Zambelli. Então, para este momento, o que é uma condenação em definitivo, uma condenação imutável, uma condenação com trânsito em julgado. Não há recurso possível para esta condenação, a não ser que o advogado esteja acreditando muito que tenha possibilidade de um novo julgamento na Itália, e como nós já dissemos, é uma chance remotíssima disso acontecer. É muito difícil, mas muito mesmo, que isso venha acontecer. A grande tendência é haver ou a extradição ou a execução da pena na Itália, e não há nenhuma possibilidade, pelo menos no curto e médio prazo, no horizonte, de que haja uma revisão do caso. Agora, eu acho muito interessante que tanto o advogado da Carla Zambelli quanto o líder do PL falam em entrega, em que ela se entrega às autoridades. Isso parece muito com aquela questão do relacionamento que não dá certo, Caniato, que daí sai todo mundo falando que terminou, né? Já que você largou de mim, eu termino de você, é basicamente isso. Eu acho que é mais ou menos a Carla Zambelli. Já que vocês me prenderam, eu me entrego à justiça, porque se ela fosse se entregar voluntariamente, eu imagino que ela, dependendo de apoio público, dependendo de uma onda política para amparar todos esses anseios que ela tem, inclusive de asilo político, ela certamente faria algum barulho, ela certamente faria um vídeo, ela certamente faria uma declaração, e até o momento não temos nada a respeito disso, não tem uma manifestação dela, tem só os advogados, os apoiadores políticos ali, o líder do PL, que estão falando, ou seja, tudo leva a crer que, de fato, as autoridades italianas é que a encontraram e estão executando este mandado de prisão que já corria na Interpol, inclusive na polícia do mundo todo. Pois é, esse argumento também é muito usual para quebra de contrato, viu, Koba? Não estava mais interessante, decidimos encerrar amigavelmente o contrato sem pagamento de multa. Mas tem a ver também com o que nós falávamos ontem no que tange relações internacionais. Talvez seja a saída honrosa para ela nesse momento. Enfim, é preciso também considerar essa alternativa. Agora, Beraldo, essa detenção mexe politicamente com o grupo conservador, liberal, a direita brasileira? Qual era a situação de Carla Zambelli? Porque a gente tem tratado aqui nas últimas semanas de uma possível detenção do principal nome da direita brasileira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Muitos falam que isso mexeria demais. Agora, não me parece que uma detenção de Carla Zambelli tem um efeito imediato, né? Tem algum tipo de efeito? Algum problema no sinal do Beraldo, porque eu perguntei e ele mal piscou. Então, daqui a pouco... Ah, não, acho que agora sim. Travou voltou, a sua imagem, Beraldo, travou a sua imagem, nós achávamos que você não estava escutando, mas agora já retomou o contato. Conseguiu compreender minha pergunta? Não, por favor, se puder repetir, eu te agradeço. Não, de que maneira a detenção de Carla Zambelli mexe politicamente com a direita? Porque a gente tem tratado, por exemplo, da possibilidade de detenção de Jair Bolsonaro caso ele seja condenado. Isso teria um impacto, inclusive, pensando na eleição de 2026. Agora, e no caso dela, é possível considerar algum tipo de impacto ou ela já tinha sido, entre aspas, abandonada? Eu acredito que o único impacto que terá vai ser nas eleições para deputado federal em São Paulo, tendo em vista que Carla Zambelli teve quase 1 milhão de votos nas últimas eleições. A votação de Carla
Zambelli foi suficiente para eleger mais 3 deputados, ou mais 2,5 deputados com ela, fazendo a conta das cadeiras que cada partido recebeu nas eleições de 2022. Então, agora, sem essa possibilidade, que já era um fato concreto, o cenário para disputa das vagas na Câmara em São Paulo é que sofre algum tipo de alteração. Mas eu não vejo nenhuma consequência além disso. Carla Zambelli era uma deputada estridente no sentido de reforçar a cada momento o seu apoio a Jair Bolsonaro. Entretanto, depois de se colocar ali como linha de frente, ela que fez um grupo que eram os candidatos de cada estado que teriam o privilégio de utilizar o número 2222, que era o número mais associado a Jair Bolsonaro. Então, ela em São Paulo usou o 2222, foi eleita com esse número impressionante de votos. Mas aí o que ela faz no segundo turno? Uma disputa acirradíssima para a presidência da República, Bolsonaro disputando com Lula, e ela acha por bem sair armada, arma na mão, atrás de um opositor, atrás de um apoiador do então candidato Lula. E, obviamente, aquilo teve um peso fundamental no resultado da eleição. Tanto é que houve um ressentimento muito grande do próprio Jair Bolsonaro em relação a Carla Zambelli. Ela já tinha sido, vamos dizer, abandonada por esse grupo, ou colocada ali de escanteio. Portanto, agora, a sua prisão, o fato dela ter saído do Brasil, o fato dela ser presa, não quer dizer absolutamente, não muda nada, além das coisas que são inerentes à vida pessoal dela. Porque do ambiente político, a presença dela como uma figura relevante já tinha acabado. Pois é, daqui a pouco, inclusive, traremos outras manifestações, mas a produção acaba de me informar que tem a manifestação da própria deputada Carla Zambelli. Temos para nós verificarmos o que ela disse. Vamos acompanhar. Eu sei que Deus está olhando pelo Brasil. Eu sei que nós podemos contar com Ele. E é por isso que, com a alma limpa, o coração tranquilo, eu vou me apresentar às autoridades, porque eu não estou aqui fugindo, eu estou aqui resistindo e vou continuar resistindo. Por vocês, pelos meus amigos e pela minha família, principalmente. Pela nossa pátria, pelo nosso país. Contem comigo, hoje e sempre. E podem ter certeza que todas as adversidades só fizeram de mim uma mulher mais forte, mais resistente e com muito mais fé. Eu confio que tudo isso vai passar. Aí o vídeo gravado pela deputada Carla Zambelli informando que iria se apresentar às autoridades italianas, e aí os veículos de comunicação comunicando a detenção dela em um apartamento em Roma. Você, Dávila, essa fala de Carla Zambelli, um vídeo que foi publicado nas redes, ela em um tom de voz muito sereno, né, falando que iria se apresentar às autoridades italianas, anunciando essa ação voluntária, e aí a gente precisa, inclusive, confrontar com as informações que foram divulgadas pelos veículos de comunicação que tratam de uma detenção, né, uma ação da Polícia Federal Brasileira, conjuntamente com a Interpol e também agências italianas. Eu acho que em questão de poucas horas nós saberemos a diferença entre a versão e o fato, o que foi, o que aconteceu exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é óbvio que Carla Zambelli está falando para o seu público, né? E isso faz parte da sua autoridade como deputada, uma das deputadas mais bem votadas em São Paulo e tal. Agora, o fato é que não dá para separar o discurso político do crime que foi cometido e julgado. Então não dá para tentar transformar agora só numa perseguida política, quando há sim um crime, um fato que foi julgado e ela recebeu a condenação. É muito diferente, Canhato, como você mencionou no início, da questão de uma pessoa que o Supremo pede para ser presa na Espanha por ter emitido uma opinião. E aí o governo espanhol de esquerda, veja como um país onde as instituições funcionam, um governo de esquerda disse, não,
O que ele fez foi manifestar a sua opinião livremente. E isso é de acordo com os princípios democráticos. Nós não vamos extraditar uma pessoa por causa das suas opiniões. Isso não existe no ordenamento jurídico espanhol. Então não importa se o governo é de esquerda ou de direita. É um governo cumpridor das regras do Estado Democrático de Direito. Então, é uma diferença muito grande. E Carla Zambelli está tentando, evidentemente, transformar a sua condenação por um crime numa perseguição política. Ela, como nós defendemos a liberdade de expressão, ela tem todo o direito de fazer a versão que ela quiser. Mas o que nós temos de fazer aqui é comentar os fatos e não as versões. Pois é, quando a gente fala de capital político, né, aquele possível candidato que por alguma razão não tem autorização, inclusive da justiça, para se candidatar, ele tenta preservar aquele grupo de apoiadores e indica, muitas vezes, uma figura para que as pessoas possam depositar o seu voto, o seu apoio. Se Jair Bolsonaro não conseguir reverter a inelegibilidade, possivelmente tentará fazer isso com algum nome. No caso de Carla Zambelli, como bem disse o Beraldo, foi uma parlamentar muito bem votada para a Câmara dos Deputados. A dinâmica muda, Koba? O que é preciso considerar em relação ao fato dela tentar transferir esse apoio para outra pessoa? Eu acho muito difícil, Caniato, porque ela foi muito bem votada, muito mesmo, foram mais de 1 milhão de votos, se não me engano, uma das mais votadas da história e do Brasil todo, mas eu acredito que muito por conta do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. A transferência de prestígio toda naquela ocasião se deu pelo presidente transferindo prestígio a ela, porque ela era linha de frente na Câmara durante o seu mandato. Inclusive, ela era até porta-voz algumas vezes. A gente se lembra daquela crise toda no Ministério da Justiça, quando o ex-juiz Sérgio Moro deixou o ministério. Era ela quem estava lá, teoricamente, com procuração do presidente para falar por ele, para tentar demovê-lo da ideia, prometendo, inclusive, vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa era a figura da Carla Zambelli, alguém que tinha poder para fazer esse tipo de promessa em nome do presidente, linha de frente mesmo. E por essa associação com o ex-presidente é que ela teve esse tanto de votos nas eleições para deputada federal, que foi eleita com muita folga. Eu acredito que depois, principalmente do ressentimento do presidente, que foi público, ele falou sobre isso, inclusive, em um podcast, de que ela poderia ter contribuído muito para a derrota dele na eleição com aquele evento da arma em punho aqui, próximo da Avenida Paulista, em São Paulo, que repercutiu tanto na véspera da eleição, sim, que se isolou completamente, inclusive dos seus aliados na Câmara dos Deputados. Ela não tem esse capital político todo para transferir a ninguém. Nesse momento, ela é uma pessoa que tem ao seu lado, com os seus pares parlamentares, só o argumento constitucional que nos trouxe o Dávila aqui, que é justamente unir os deputados em prol da defesa do parlamento, da possibilidade de que isso seja levado à votação na Câmara dos Deputados.